E as exportações da piscicultura brasileira caíram 16% em receita no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Já em volume, a queda foi ainda maior, 31%. Para a gente entender melhor esse cenário, eu converso agora com o pesquisador da Embrapa, Pesca e Aquicultura, o Manoel Pedrosa, aqui com a gente. Manoel, bom dia, bem-vindo. A gente que vinha numa grande busca, né? E claro, por mais embarques e as exportações, e a gente sabe e valoriza isso, do quanto a nossa piscicultura ela é vasta e comprometida, profissional também, e alcançando novos mercados, mas tivemos aí um mês de abril não tão favorável, né? Um trimestre aí que deixou, digamos, a desejar frente a algumas questões que aconteceram com o mercado. E principalmente eu estava vendo, né, frente à tilápia e a questão de competitividade também. Quais são os fundamentos que levaram, então, essa queda, então, do setor? Bom dia. Bom dia. Então, as exportações da piscicultura, né, de peixe de cultivo do Brasil, elas vinham crescendo desde 2018, 2019, e agora nesse trimestre, nesse primeiro trimestre, a gente verificou essa queda, mas era algo que já era esperado. E por quê? Principalmente devido à maior tratabilidade da venda do peixe, principalmente da tilápia, no mercado interno. Ou seja, o mercado interno está remunerando melhor o produtor, e aí muitas empresas optaram por escoar esse peixe aqui no mercado interno, ao invés de exportar. E um outro fator também importante é que é um período que coincide com a quaresma, né, com o período da Páscoa, que é um período de alta demanda de peixe aqui no Brasil. Então, de certa forma, o setor já esperava uma redução dos embarques para exportação, mas o principal motivo realmente foi esse. Foi essa, entre aspas, essa competição com a venda no mercado interno. Exatamente. Então, o preço, só para a gente entender, você tem essa relação, né, de opção realmente foi do piscicultor, enfim, de privilegiar o mercado interno frente aí a essa questão de mais competitividade, um preço mais aí remunerador. Qual que é essa relação em média, em quanto em percentual, por exemplo, Manuel? Olha, os preços são diferentes porque o padrão de qualidade também é diferente, né? Por exemplo, para uma tilápia que é exportada. A tilápia exportada, a maioria dos exportadores hoje fazem trabalho de certificação, você acaba tendo um custo de produção um pouco maior. Mas para você ter uma ideia, Renata, por exemplo, de janeiro desse ano até até maio agora, o preço do tilápia no mercado interno aumentou 16%, né, segundo o CPEA, né? Isso é uma informação lá do estado de São Paulo. Então, assim, tem valorizado bastante. A tilápia no mercado externo ela também sofreu um aumento nesse período, mas não foi tão forte quanto esse. O que aconteceu no mercado interno? Houve uma redução da produção no ano passado, e você tem aquela lei da oferta e demanda, né? Então, o mercado ele começou a procurar mais tilápia e acabou elevando os preços. Então, hoje a tilápia no mercado interno, hoje, em alguns polos, já chega a R$ 10 o quilo. Para você ter ideia, no início do ano passado, esse valor era em torno de R$ 8. Então, o aumento foi bem expressivo, né? Mas a tendência é que haja um aumento das exportações agora a partir do segundo trimestre, né? A gente já percebe várias empresas aumentando os embarques, principalmente de filé fresco de tilápia, né? É importante falar que hoje o filé fresco, né, o filé refrigerado de tilápia, ele já tem uma ótima reputação no mercado internacional, né, principalmente nos Estados Unidos, que é o principal mercado. O filé de tilápia brasileiro, ele fresco, ele já é um produto premium no mercado americano, né? Então as empresas reconhecem a qualidade e por isso tem aumentado muito os embarques desse produto. E a tendência é que continue aumentando aí nos próximos meses. Bom você trazer esse desenho aqui para nós e já essa perspectiva, essa tendência. Agora eu queria pontuar quais são esses mercados, né, que realmente estão com essa demanda bastante aquecida para os peixes aqui do Brasil, né? E também possibilidades de novos mercados. O que vocês da Embrapa têm visto, hein?
Então, os Estados Unidos é de longe o principal mercado para o peixe da piscicultura brasileiro, né? 86% do que a gente exporta é para o mercado americano. E aí, nesse primeiro trimestre, em segundo lugar, apareceu o Japão, né? Com um volume menor, mas em segundo lugar. E um outro mercado que é interessante, que é a Argentina, né? Então, assim, as exportações também têm se diversificado tanto para a Ásia como para o mercado aqui da América do Sul, tá? Um outro ponto importante é que hoje o Brasil ele não pode exportar nenhum tipo de pescado para a União Europeia, né? Isso é uma situação que tem prejudicado muito as exportações. Desde 2019 que foi colocada essa suspensão. E assim, é importante colocar que isso se deu não devido à produção de cultivo, da piscicultura, mas foram questões de embarcações de pesca industrial, né, de pesca em alto mar, que não estavam adequadas às normas sanitárias da União Europeia. E só que na hora de fazer a suspensão, eles não diferenciam o que é peixe de cultivo e o que é peixe de pesca. Então acabou também prejudicando a cadeia da piscicultura, que de fato não tinha nenhuma relação com o problema, né? Mas assim, o governo está trabalhando, né? O setor privado organizado, a Associação Brasileira da Piscicultura, a Peixe BR, a Associação da Pesca, que é a Abpesca, estão trabalhando para tentar reverter isso, né? O processo ele tá rolando na União Europeia, no órgão sanitário europeu, e o setor espera alguma posição o mais breve possível, né? Porque a Europa é um importante consumidor de peixe, né? E certamente a tilápia brasileira ela vai ter alguma penetração no mercado europeu, né? Isso aí é fato, a gente não sabe o quanto a tilápia vai ser competitiva lá. E um outro ponto importante, a gente fala muito de tilápia, porque, né, representa a grande parte das exportações, 94%. Mas a gente tem outros peixes, né? Por exemplo, os pintados, o tambaqui. E esses peixes amazônicos, eles têm um potencial de mercado muito grande para exportação, e inclusive para o mercado europeu. A gente teve uma feira em Boston recentemente, onde a costelinha de tambaqui ganhou o prêmio como um dos principais produtos, um dos melhores produtos da piscicultura. Então, assim, há um potencial muito grande de venda para esses peixes também. Exato, eu vi essa costelinha de tambaqui, achei o máximo, foi um vídeo até que viralizou, né, porque a gente sabe, né, de todas as maravilhas, né, e realmente o quanto é relevante a nossa piscicultura brasileira, mas ganhar essa chancela internacional realmente valoriza ainda mais o nosso produto. Bom, muitíssimo obrigada e a gente espera, assim, que haja esse trabalho bem afinco, bem fortemente para abrir aí novamente esse mercado com a União Europeia. A gente sabe das discussões também que acontecem em frente à relação, acordo Mercosul-União Europeia, e aí sem tarifa auxilia ainda mais a entrada dos nossos produtos agro para lá. Então a gente segue acompanhando aí todas essas diretrizes, tá bom? Muitíssimo obrigado, um abraço aí para todos da Embrapa.